Deus, nós somos filhos de Deus. Aleluia. Hoje, graças a Deus, igreja, as crianças vão para a salinha, dá um devagarzinho, a gente está colocando as coisas no lugar, né? Já cobrimos. Então depois vamos fazer uma coisinha bacana, né? Esperar o caixa melhorar também. Aí nós vamos fazer uns papel de parede aqui e voltar para as crianças bem. E aí prende elas mais, né? Você fica com mais vontade de estar tudo bacana. Mas Deus está no controle de tudo. O missionário até deu uma ideia da sugestão, mas não, vamos colocar uma televisãozinha aqui, colocar um filminho para as crianças, né? Vamos lá, vamos na fé. Tem gente com fé, a gente também tem que ir junto, né? Tem que se embalo agora, vamos na fé também. E vai ser bênção. Amém, igreja? Efésios capítulo 6, versículo de número 10. Aleluia. Hoje é a segunda parte que nós vamos estudar sobre a armadura de Deus. Nós vamos ler o versículo e depois eu vou fazer uma recapitulação, né? Aleluia, que foi no domingo retrasado. Efésios capítulo 6, versículo 10, diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astúcias ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém. A oração já foi feita. Amém. Igreja, aqui começa o apóstolo Paulo, ele começa falando sobre o cinto da verdade, né? Está aqui os vossos lombos com a verdade. Em algumas traduções bíblicas vai falar sobre o cinto da verdade. Mas para ficar mais fácil, coloca a imagem lá, por favor, Miguel. O que acontece? Nós vamos de cima para baixo, né? E no domingo retrasado nós falamos sobre o capacete da salvação. Todo soldado, eu disse que todo soldado antigamente usava-se uma espécie de armadura como essa, né? Protegendo a cabeça, colocando o capacete. E por que fala capacete da salvação? Uma chamada metanoia, ou seja, mudança de pensamento, mudança de sentidos, no caso, quando você se converte à palavra, se converte ao Senhor Jesus, a sua mente ela é mudada. Então o apóstolo Paulo ele está falando sobre o capacete da salvação, não somente para uma proteção, mas principalmente para a salvação da nossa alma, a salvação do nosso ser. E quantas das vezes nós pensamos, nós não temos uma batalha espiritual, todos os dias nós temos uma batalha espiritual, porque na verdade todos os dias nós atacamos o inferno, todos os dias nós atacamos, né, a Satanás. Muitas vezes as pessoas pensam que Satanás é que nos ataca, na verdade não, na verdade nós é que atacamos ele, na verdade nós é que atacamos o inferno. Então, a gente precisa estar com a nossa mente blindada. Diga comigo, mente blindada. Fala bem forte, mente blindada. Isso é o capacete da salvação, para que nossos pensamentos sejam os pensamentos do Senhor, para que a nossa mente possa estar guardada e selada pelo sangue de Cristo. Muitas das vezes nós conhecemos muitas pessoas que estão perdidas, desviadas, ou aqueles que ainda nem se conheceram a Cristo, mas você vai ver a mente da pessoa.
A gente chega no serviço, quando chega sexta-feira, a primeira coisa que a pessoa ela pensa o que na sua mente é: hoje é sexta, eu vou beber até me acabar. A mente blindada, não é? É uma mente blindada ali, ela é protegida contra todo pensamento maligno. E a gente precisa sim obter o capacete da salvação, né? Eu falei isso no estudo passado. E hoje nós vamos falar sobre a couraça da justiça e também sobre o cinto da verdade. Então vamos lá. A couraça da justiça. Nós vamos ver nesse desenho, né, nessa imagem, sobre essa parte onde é que protege o quê? O peito. O capacete protege a cabeça, ou seja, a razão. E agora a couraça, ela protege o coração, ou seja, os sentimentos. Como eu vou estar guardado, como eu vou estar protegido das ciladas do inimigo, se os meus sentimentos, muitas das vezes, eles são ali interrompidos a função do inimigo é matar, roubar e destruir. E muitas vezes os meus sentimentos eles são atacados por Satanás. E nós temos que estar com a couraça da justiça. Lembra, o capacete da salvação guarda e blinda a nossa mente. Só que os nossos sentimentos também precisam ser guardados. Mas por que quando se fala do coração, aprenda isso, que isso é muito importante. Quando se fala da couraça, se protege o coração, mas é através do coração que nós começamos a crer. Com a mente nós entendemos, mas com o coração nós cremos. Então nós precisamos, para aprender sobre a salvação, para entender a salvação, nós precisamos crer. Crer e crer. Crer em quê? Na palavra de Deus. Crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua com o coração, não é? Com aquele sentido, com aquela esperança de fato de estarmos guardados na palavra do Senhor. Então, nós vemos sobre o capacete e agora vamos ver sobre a couraça. Blindados também, protegidos os nossos sentimentos, ou seja, a nossa crença. Qual é a nossa crença? Em quem nós temos fé? Em quem nós acreditamos? No Senhor Jesus. No Senhor Jesus. E muitas vezes Satanás ele tenta tirar esta fé, esta crença em que nós acreditamos que é a verdade. Jesus ele disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por... Quando Jesus estava dizendo que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, através de Cristo, Ele estava dizendo através de crer, através de acreditar de fato, através de nós, na verdade, como cristãos, como verdadeiros crentes, aqueles que creem na verdadeira verdade, na verdadeira palavra, naquilo que de fato isto nos alimenta e nos sustenta. Então, quando nós cremos, nós aprendemos uma coisa. Coloca lá Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. É interessante quando Deus coloca isso para Moisés e para todo o povo ali. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu... De todo o quê? Fala forte. De todo o quê? De toda a tua alma e de todas as tuas forças. Em outras traduções fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Aí nós vamos ver o que é o capacete da salvação? O entendimento, não é? Não falei? Que para que a gente possa aceitar, nós precisamos entender, mas para entender nós precisamos crer. E ali o coração. Então nós temos que amar ao Senhor, nosso Deus, com todo o nosso coração. E aí eu te pergunto, igreja, como que você tem amado ao Senhor? Você tem dizimado a sua fé? Ou você tem colocado de fato
a sua crença, o teu coração totalmente a Deus. Porque muitas vezes nós falamos assim: ah, eu acredito em fulano de tal, mas só um pouquinho. Não é? Nem tudo que ele fala eu acredito, mas eu quero te perguntar isso sobre Deus. Não de cima a sua crença, não. De fato, creia totalmente em Deus. Creia de todo o teu coração, como diz a minha amada Senhor, de todo o teu coração. De todo o teu coração. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: ama o Senhor de todo o teu coração. Agora olha para ele, mais uma vez ele fala assim: ame mais que o seu filho, ame mais que sua filha, ame mais que seu marido, ame mais que sua esposa, ame ao Senhor de todo o teu coração. Muito mais. Irmãos, eu amo demais a minha família. Todos que sabem aqui me conhecem e como eu preservo a família, como eu tento dar honra para minha esposa, para os meus filhos, para os meus pais. Sabe, eu tenho ensinado muitas vezes, para muitos eu falo: olha, honra, valoriza. Ame de fato a sua casa, a sua família, porque isso é importante. Mas mais importante do que isso, que amar, eu amo demais minha família, mas mais a Deus ainda. E este amor, porque este amor foi mostrado na cruz do Calvário, por mim e por ti. Por isso que eu tenho que amar ainda mais a Deus, de todo o meu coração, de todo o meu coração, de toda a minha alma e com todas as minhas forças. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou blindar, vou pedir a Deus: Deus, blinda a minha mente, blinda, Senhor, os meus pensamentos, coloca o capacete da salvação, que o meu coração de fato seja guardado por ti. Olha o que o salmista falou: a tua palavra eu escondi, guardada onde? No bolso? Na carteira? Debaixo, dentro do sapato? Não, foi no coração. Por que o salmista fala: a tua palavra eu escondi, guardada, sim, Senhor, no meu coração? Porque ali nós cremos. Lembre-se que quando existe uma prática muito interessante, a irmã Matilde chegou hoje aqui e eu presto bem atenção, e ela fez uma coisa que me lembrou o versículo, me lembrou a passagem. Você lembra que quando chegava assim, e o pecador ele falava, batia bem no peito: se propício a mim, Senhor, pois eu sou pecador, né? Era o que? A crença. Por que eu falei dentro do que ela sempre ela chega, ela faz assim. Isso porque está crendo naquilo que está sendo louvado, naquilo que está sendo pregado, está crendo em Jesus Cristo. Aquelas palavras estão aqui fortalecendo, está guardando o coração. Então, igreja, o que a couraça da justiça protege? Protege o nosso coração. Nós somos muitas das vezes confundidos e deixamos os sentimentos abafar a razão. E jamais isso pode acontecer. A razão na nossa mente, os sentimentos no nosso coração, aquilo que nós cremos. Nós temos que conciliar as duas coisas. Então ame ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Proteja o teu coração. Guarde. Por que tem que proteger o coração? Porque você guardou a palavra de Deus aí. Irmãos, alguém tem alguma coisa preciosa em casa e fala assim: não, isso aqui tem que guardar, isso aqui foi um presente que eu ganhei há muito tempo e tal. Alguém tem alguma coisa assim e fala assim: nossa, isso aqui eu guardo com muito carinho? Às vezes um copo, às vezes um prato, às vezes um retrato, não sei. Por exemplo, eu tenho uma coisa que guardo com muito carinho, com muito sentimento. E quando eu e minha esposa casou, minha tia nos deu um liquidificador.
aquele ar no brinco, gente, olha que presente abençoado. São coisas simples, mas a gente faz questões, né? Senão isso aqui. Aí você guarda, você protege, você alimenta de todo o meio. Senão isso aqui tem que ser preservado com mais cuidado, tem que guardar com mais cuidado. Eu tenho que guardar com mais carinho, porque se isso aqui cair, quebrar, meu Deus, eu não encontro igual a isso. É por isso que tem que guardar o coração. Porque o que tem dentro do seu coração? Diga comigo a palavra de Deus. As instruções do Senhor. Tudo está guardado dentro do seu coração. Por isso que te faz crer. Aí vamos lá. Aí o apóstolo Paulo agora falando da armadura de Deus. Ele vem no versículo 14 do capítulo 6 de Efésios. Ele diz: estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Como diz em outras traduções, fala com o cinto da verdade. O cinto da verdade. Então, capacete, couraça e agora o cinto. O que o cinto te lembra? Por que fala o cinto da verdade? Põe a imagem lá de novo, Miguel, por favor. Por que fala o cinto da verdade? Irmãos, deixa eu perguntar uma coisa aqui. O que vai acontecer se este cinto aqui, eu tirar ele? O que vai acontecer? Provavelmente as calças caem. Né? Muito certo, muito claro. Graças a Deus, porque emagreci, estou emagrecendo. Isso é bom. Eita, glória. Então, pensa bem uma coisa. O que isso quer dizer? O cinto da verdade quer dizer firmeza. Estais firmes. Lembra-se quando os nossos pais pegavam o cinto quando nós aprontávamos? A gente morria de medo. Por que o pai ele fazia isso? Por que a mãe pegava o cinto? Opa, você não vai sair da minha instrução. Você está errado. Você sabe por que você apanhou, né? A gente fazia algo errado, então vinha o cinto, né? Para não sair do ensinamento dos nossos pais. Mas o soldado usava o cinto para segurar a armadura, para segurar a espada, para segurar ali toda a armadura, porque senão ela não tinha firmeza. Aí tem uma coisa interessante quando se fala de firmeza. Você lembra que quando se fala de cinto da verdade, se fala de firmeza. E Jesus, em tudo que ele falava assim: em verdade vos. Mas ele repetia geralmente duas vezes: em verdade. Jesus sempre amou a verdade, porque ele era a verdade. Então era o cinto da verdade. Agora, olha para você ver. O diabo, Jesus ele mesmo falou assim. Abra comigo lá em João capítulo 8. Vamos lá em João capítulo 8, verso 43. Vamos ver se eu não vou errar. João 8, 43. O que Jesus fala sobre o diabo? Vamos lá. Aliás, vamos lá ao verso 34, João 8. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo. E começa falando em verdade. E todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Aí ele fala no verso 36: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Agora, no versículo 43, ele fala assim: por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderes ouvir a minha palavra.
vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então vamos lá. Lembra-se que o que está associado à mentira? Repete comigo assim: hipocrisia. Não é? A mentira, ela está associada à hipocrisia. E o que Jesus falava geralmente com os mestres da lei, com os saduceus, com os fariseus? Hipócritas. Hipócritas. Porque eles eram mentirosos. Faziam algo certo, mas a maior parte errado. Faziam-se em camuflagem. Então, quando fala sobre cinto da verdade, quando se fala sobre verdade, se fala sobre firmeza, andar correto, andar em uma direção correta. Salmo 119, verso 142, por favor. Salmo 119, versículo 142, vamos ver. Falando sobre a verdade. Salmo 119, 142. A tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é a verdade. Tudo que é lei, tudo que é justo, é verdade. Aí quando nós falamos sobre cinto e couraça, quando o cinto ele sustenta a couraça, da tradução de verdade ou de justo, quer dizer sequer, lá do hebraico ela fala de sequer, quer dizer de uma pessoa justa, de uma pessoa justificada, de alguém justo. Quando se fala sobre o cinto da verdade, é o que sustenta essa justiça, o que sustenta esta couraça, o que sustenta uma palavra abençoada é o cinto, não é? É uma firmeza. E a verdade ela tem a ver com firmeza. Jesus, em tudo que ele falava com firmeza. Tudo que ele fazia com firmeza. Você lembra que quando Jesus ele falou assim: Lázaro já morreu. Quando as irmãs de Lázaro foi lá e tudo, ele disse: não, ele já morreu, mas eu vou lá. E quando ele orou ao Pai no céu, ele falou com firmeza, e o que acontece? Ele disse: Lázaro, vem para fora. Pela verdade, pela firmeza. E Lázaro veio para fora. E é interessante que quem mente nunca vai falar com firmeza. Vamos lembrar de uma coisa? Lembra-se quando um policial pega um bandido? Para quem entende que a mentira, por que Jesus não falou assim que o diabo é o pai do homicídio, é o pai do adultério, é o pai do ladrão? Por que Jesus não falou isso? Mas por que Jesus já falou assim? Ao invés de usar isso, ele usa o Satanás é pai da mentira. Satanás é pai da mentira. Porque a mentira está envolvida no homicídio, está envolvida no roubo, está envolvido na idolatria, está envolvido na separação, no divórcio, enfim. A mentira está envolvida nisso tudo. Num adultério. Um ladrão, quando ele é preso, ele roubou, ele teve que mentir para roubar. Ele fala: não, porque estava com fome, porque estava com isso, porque eu preciso, porque eu não tive uma criação, porque eu não tive um estudo. Tem uma desculpa. E geralmente, quando se prende alguém, o ladrão ele coloca as mãos para trás. Você quer saber de uma pessoa se ela está mentindo? Geralmente você conversa com ela, são várias e várias coisas, mas ela não olha para você, não olha com os olhares firmes. E quando você pergunta para ela, por exemplo, o Eduardo vai me perguntar: ô pastor, a sua camisa é rosa? Ver o ato da mentira, ou olhar para o lado, via para cima, alguma coisa, ou para a direita, ou para a esquerda, para pensar em alguma mentira. Ele desvia os olhares. E Satanás é o pai da mentira.
Já viu que quando Jesus chega e encontra o endemoniado de Gadareno, a Bíblia fala que aquele homem rapidamente ele cai, ele não olha. Quem é você? Ele já questiona. O que temos nós contigo? Mas ele não consegue olhar. Por quê? A mentira não consegue olhar a verdade. Jamais, jamais, jamais. A luz não combina com as trevas e nem as trevas combinam com a luz. Irmãos, você quer ser um cristão abençoado? Ande sempre com a verdade. Seja sempre uma pessoa verdadeira. Tenha assim a armadura do Senhor, o capacete da salvação, blindando a sua mente, o couraça da justiça, guardando os teus sentimentos, o teu coração, o cinto da verdade, para que você ali seja uma pessoa abençoada, realmente ande na verdade. Quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, existem 3 significados disso que é importante. Quando se fala sobre verdade, fala sobre caminho. Quando se fala sobre caminho, nós temos que entender que existe um trilho, existe algo a trilhar. Quando se fala de caminho, se fala sobre uma trilha. Uma trilha. Quando se fala da verdade, se fala sobre firmeza. Quando se fala da vida, existe essência, ou seja, tem um trilho que é firme, e existe uma essência para essa firmeza. Quando se fala de caminho, se fala sobre um trilho. Quando se fala da verdade, se fala sobre firmeza. E quando se fala da vida, se fala sobre essência. Porque ninguém vive sem uma essência, não é? Ninguém tem uma verdade se não for firme. E ninguém vai no caminho se não quiser trilhar algo ou alguma coisa. Aí nós temos que entender, olha como é que é importante saber sobre a armadura de Deus. Nós estudamos sobre a armadura de Deus. Vamos entender, o diabo sendo o pai da mentira. Você está blindado lá, com um capacete, com a couraça, com um cinto. Se alguém chega falando uma mentira para ti, o que você vai fazer? Vai repreender. Vai para lá, Satanás, eu te repreendo, em nome de Jesus, eu não acredito nisso. Isso não vai abalar a minha fé. Jamais. Jamais. Isso não vai desmoronar. Jamais. Eu repreendo isso em nome do Senhor Jesus. Quando se fala sobre o cinto da verdade, se fala sobre segurar firme na cruz. Quando se fala sobre verdade, é segurar firme na cruz. Por que na cruz? Por que na cruz? A cruz, muitas vezes, as pessoas têm muitos cristãos que têm um receio de falar sobre a cruz. E na verdade, falar sobre a cruz nunca foi errado. Porque foi ali que foi feito, e foi preciso ter feito um sacrifício. Um sacrifício. Lógico que Jesus é quem fez o sacrifício. Mas Jesus ele diz assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Ele poderia ter usado o sentido de problemas, tome os seus problemas, tome os seus fardos, mas ele não. Ele fala sobre cruz. E cruz é um símbolo de vitória. Porque quando Jesus ali, ele é crucificado, aquela cruz, palavra de cruz, traduzido para o grego, significa stauros, ou seja, uma estaca. E uma vez eu falei sobre isso aqui. Quem se lembra sobre isso que eu falei? Sabe quando você compra um lote? Quando você está para construir, o lote está vazio. A primeira coisa que você vai fazer são demarcações, né? Você vai fazer o quê? Demarcações, você vai colocar o quê? Estaca. E aquilo lá, o topógrafo, vai bonitinho, tal, olha todo o nivelamento, olha o que é, tal, beleza. Aquelas estacas simbolizam, opa, alguém comprou esse lote. Aqui tem dono.
Esse lote não é vago, alguém comprou e vai construir. Quando se fala de cruz, se fala de estaca, se fala de uma construção de uma nova vida. Quando nós estamos em Cristo Jesus, quando nós estamos de fato com a armadura do Senhor, está se construindo um novo ser, uma nova pessoa. O apóstolo Paulo disse muito bem sobre isso. Lá ele fala assim, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17: nova criatura sou, né? Sobre um novo ser, sobre uma nova pessoa, sobre uma nova personalidade. A minha personalidade, quando eu não tinha Cristo, era uma personalidade mudando, porque eu copiava ali o mundo. Hoje, a minha personalidade, ela está segundo o que é Cristo e quem é Cristo. Por isso que hoje eu dou glória a Deus, por isso que hoje nós glorificamos ao Senhor, por isso que quando nós cumprimentamos um ao outro, não só na igreja, quando nós vemos na rua, às vezes o pastor deixa estar lá naquele carro, de um lado do outro da rua: ô pastor, Pai Senhor, ele sobe glória a Deus, Pai Senhor. No mundo a personalidade é diferente. Ô Pai, não falou das coisas, né? Ô Pai, ô que absurdo, ô não sei o quê. A personalidade do mundo. E o apóstolo Paulo fala: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Olha o que a verdade nos faz. João 8,32. João 8,32. Jesus fala dessa forma: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está vendo? Porque o cristão tem que ter o cinto da verdade. Sem verdade não há libertação, igreja. Sem verdade não há libertação. E quando nós não somos libertos, infelizmente somos pessoas condenadas. Aí, Romanos capítulo 8, versículo de número 1. O mesmo apóstolo, o apóstolo Paulo, ele escreve e ele fala desta forma: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Ou seja, porque quando ele fala segundo a carne, que não andam segundo a mentira, os desejos da carne, porque os desejos da nossa carne são fraudulentos, são mentirosos, né? Mas segundo o Espírito, verso 2, ele continua dizendo: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porque agora não tem mais condenação. Eu e você, nós não somos mais condenados. Quem aqui quer hoje ser revestido com a armadura do Senhor Jesus? Quem quer ser revestido com a armadura de Deus? Fala comigo: Senhor, ponha sobre mim até o capacete da salvação, a couraça, Pai, da justiça, Pai, a couraça, Pai, e o cinto da verdade, pois eu preciso ser, aleluia, blindado pelas tuas mãos. Blinda-me, Senhor, blinda minha casa, Senhor, contra toda a astúcia do inimigo. Então, igreja, olha que interessante. Nós falamos simplesmente sobre a couraça e sobre o cinto. E nós podemos folhear a Bíblia. Falamos sobre a verdade, né? Falamos sobre justiça. Quando nós falamos sobre a couraça, eu lembrei de uma coisa que foi interessante. Couraça guarda o quê? Os sentimentos do coração, né? Como guardar tudo aquilo que nós aprendemos, porque o coração é para crer, é para acreditar, é a crença. E nós vemos que quando se fala de crença, se fala de algo justo, nós vemos um homem chamado Jó. E Satanás mesmo, ele fala assim: Senhor, tem visto o teu servo Jó. E uma das qualidades que ele coloca de Jó é um homem justo, um homem que se desvia do mal. Deus fala para Satanás, né? Um homem que se desvia do mal. Quem se desvia do mal é aquele que de fato está guardando o seu coração.
que está crendo em uma verdade, que está blindado. Imagina agora, Jó foi o primeiro livro, muito provavelmente, a ser escrito há muitos anos antes de Cristo, mas imagina, parece que até ele estava ouvindo sobre o apóstolo Paulo, ouvindo uma pregação sobre Paulo, e disse: não, eu vou me blindar, eu vou revestir da armadura do Senhor, porque dias maus virão. Não é? Versículo 10, capítulo 6 de Efésios. Olha para vocês verem como é que é importante sobre a armadura. Capítulo 6 de Efésios, versículo 10. O apóstolo Paulo fala assim, vamos recapitular: nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu. Vamos fortalecer no Senhor e na força do poder de Deus. O que acontece com Jó? Jó era um homem fraco? Não. Porque mesmo apesar de todas as lutas, de tudo aquilo que ele perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu o dinheiro, estava na miséria, estava no lixo, pegando o carro dele, porque nem unha mais tinha, estava enfermo e estava se coçando. Mas o que ele dizia quando ele se coçava com aquele carro dele? Eu sei que o meu Redentor vive. Dias maus vêm para todos. Dias maus vêm para todos. No versículo 11, no versículo 11, por favor. O apóstolo Paulo fala: revestido de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Olha que exemplo, é a Bíblia, não sou eu. Jó ficou firme. Nós vemos que durante os 42 capítulos existiam 3 amigos. Os 3 amigos de Jó foram lá só para cutucar toda hora. Você está assim porque você pegou, está assim porque você defraudou ao Senhor, você está assim porque você merece, né? Ninguém foi lá falar assim: ô Jó, não te preocupa não, você vai passar. Você vai passar, nós vamos te dar uma mão aí, nós vamos te dar nada. Só que lá para apontar o dedo. Aí depois de tudo aquilo que passou, Deus fala com os 3: olha, volta lá e pede o meu servo para orar por vocês. Quem é justo pode orar por alguém, correto? O que a Bíblia fala? Porque a oração do justo pode muito em seus. Você está entendendo por que você tem que ser ali revestido da armadura do Senhor? Todos os dias nós temos que ser revestidos da armadura de Deus, mesmo em lutas, mesmo em situações difíceis, mesmo em situações adversas. Nós temos que ter forças para orar, para resistir contra as astúcias ciladas do inimigo, porque a armadura de Deus sempre foi e sempre vai ser importante na vida do cristão. Um cristão que se diz cristão, que nunca foi revestido da armadura de Deus, nunca conheceu Jesus. Já viu aquele processo de salvação? Hoje as pessoas falam processo de salvação. A pessoa tem 2, 3 anos na igreja, já aceitou Jesus, anda com a Bíblia debaixo do braço, e aí, mas aí está cometendo os mesmos pecados, está bebendo, está fumando, está aquela coisa toda, está xingando aí com palavrão, e aí você fala: nossa, mas esse irmão não é crente. Aí a pessoa fala: não, preocupa não, pastor, é porque ele está em processo de salvação. Mas que processo é esse? Que passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos e a pessoa não muda. Na verdade, essa pessoa nunca entregou a sua vida a Jesus de verdade. Na verdade, nunca foi. Porque nós já lemos aqui versículos quando se fala da verdade, que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, a nossa vida é mudada. O nosso comportamento é mudado. Sabe por quê? Eu lembro que quando eu aceitei Jesus, ainda adolescente, ainda com 12 para 13 anos, eu tinha muita rodinha de amigo, sabe? E piadinha para lá, palavrão daqui, palavrão dali. E aí eu comecei na igreja, eu aceitei Jesus, levantei minha mão. E eu lembro que quando eu aceitei Jesus, eu tinha uma Bíblia que eu ganhei lá da minha tia, lá na igreja batista, lá do bairro São Cristóvão, lá. Bíblia fininha. Aí quando eu pegava a Bíblia e ia para a igreja, aí quando eu vi os amigos assim, ia lá do outro lado, eu estava com a Bíblia aqui. Aí quando eu vi
os colegas. Eu colocava a vida ali do outro lado, para não sentir vergonha. Aí quando eu chegava perto deles, olha para você ver o que é consciência, porque quando nós temos Cristo, o Espírito Santo, Deus vai nos cutucando e vai dizer, sei não. Aí eu já ficava receoso de rir das piadas, de falar das mesmas coisas. Dava uma desculpa, eu vou ali. Eu vou sair, eu vou. Minha mãe falou que eu tenho hora para chegar em casa, meu pai falou. Existe uma coisa chamada consciência, em que infelizmente muitos que não conhecem a Cristo não têm essa consciência. Aí sabe o que está stand-by, né? Aí nós aceitamos Jesus, aí ele diz assim, então, agora ativar de novo sua consciência, tá? Qualquer coisinha que aconteceu, o Espírito Santo vai lá e consciência, isso é errado. Não tem como, igreja, não tem como, quando nós aceitamos ao Senhor Jesus, quando nós estamos ali em processo de revestimento, quando nós estamos de fato em salvação com o Senhor Jesus, quando nós pedimos a armadura de Deus, a nossa vida é mudada, ela é transformada. Sim, existem coisas que vai demorar um pouco de tempo, mas não é isso tudo não. Alguém aqui acredita que quando o pecado é igual uma gripe? É igual uma gripe. Ele contagia, né? A gripe não contagia, o pecado também contagia. Se a pessoa não estiver imunizada, correto? Não tiver com as vitaminas tudo em dia ali, a outra pessoa não gripe que está do lado, o espírro, coisa assim, não é? Às vezes toca na mão da pessoa que esfriou, não lava a mão, aí você passa a mão no nariz, você passa a mão no olho, enfim, cria uma série de coisas. Alguém acredita que se hoje eu estiver gripado, eu estou gripado, por exemplo, aí eu vou no médico, aí o médico me passa um remédio, e eu estou tomando aquele remédio todo dia, de 8 em 8 horas, estou tomando tudo bonitinho. Com 5, 7 dias eu já vou estar assim, não vou? Não vou estar bem? Não vou estar ok? A gripe não vai embora? Não vai matar a gripe? Então, como é que quando eu estou na igreja, se eu aceitei Jesus, estou lendo o manual de vida todos os dias, estou me fortalecendo através do Espírito Santo, estou ali com Jesus. Gente, vai demorar 1, 2, 3, 4 anos. O remédio de Deus ele é puro. É certo, o remédio de Cristo é puro. Se uma gripe ela pode ser eliminada por 7 dias, eu te falo que o pecado também. O pecado também. Pode ser eliminado assim. Não, pastor. Está mentindo? Não vou falar das minhas teses, não. As minhas teses não valem nada, não. Vou falar pela Bíblia. Vou falar do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, o que eu conheço na Bíblia, foi 3 dias. Teve um encontro com Jesus, ficou sério, ficou sem falar, não quis falar com ninguém. 3 dias depois, foi lá, oraram por ele, aceitou Jesus, a vida foi diferente. Eu dei um processo de 1 semana. Quando nós aceitamos a Jesus, o pastor David quarta-feira pregou. Ele falou sobre o homem. E um homem que falou assim: como eu ouvirei se não há quem pregue? O eunuco. Ele foi lá, falou. E aquele homem falou assim: não, quero ser batizado, quero agora. Foi instantâneo. Não é miojo não, mas é instantâneo, rapidinho. Ó, foi lá. O que aquele outro fez? Eu quero ser batizado. Filipe, você te batiza? Sim, eu te batizo. Foi lá, batizou. O que acontece com Filipe? Tudo é transportado de um lugar para o outro. E aquele outro aceita. João capítulo 3, e Jesus estava pregando para o mestre da lei. E aquele mestre da lei, ele começa a entender, porque Jesus começa a explicar. A vida dele é transformada. Eu vou te colocar exemplos, porque a mudança com Jesus ela é instantânea.
Você vê já a diferença na vida das pessoas. Foi falar, Zaqueu, assim que Jesus entra na casa dele, Zaqueu fala, se defraudou alguém, poder restituir 4 vezes mais. Aí Jesus fala, hoje a salvação veio para essa casa. Sabe por quê? Revestimento do poder, revestimento da armadura de Deus. Quando nós aceitamos a Jesus, todo cristão tem que ter armadura, irmãos. Nenhum soldado vai para uma guerra sem uma armadura. Nenhum policial sai para a rua para o combate sem uma arma, sem um colete. É proteção. Se fosse na época medieval, você vê que o soldado só ia com uma espada e uma lança na mão. Ele que não vai pegar o escudo, ele que não vai com o capacete, ele que não vai com uma coraça para ver. É guerra. Todos os dias, igreja, nós estamos em guerra. Todos os dias a igreja está em guerra. Por isso que nós temos que sempre colocar as armaduras do Senhor. Sempre nós temos que colocar as armaduras de Deus. Porque todos os dias temos uma batalha. E essa batalha não é contra a carne e nem contra sangue, mas contra os principados e potestades e hostes malignas. Isso é a Bíblia que nos diz. Eu vou sair de casa sem a proteção de Deus. Eu vou sair de casa e não vou orar. Não precisa não. Eu já orei na igreja. Eu já estou com o tanque cheio, já estou abastecido. Meu irmão, vigia. Ore. Fala com Deus. Peça a proteção de Deus. Porque os dias são maus. Quando a Bíblia fala que os dias são maus, porque de fato são maus. E muitos maus. Minha esposa hoje deu um exemplo aqui, ó. Quando ela leu o versículo, fala assim, pode sim uma mãe se esquecer do seu filho, mas eu nunca esquecerei de ti, diz o Senhor. De fato, o que é o amor de mãe? O amor de mãe supera muitas coisas. Já vi mãe dando de comer e deixando de comer para dar ao seu filho. Mas existem casos hoje do coração, dias estão mal, as pessoas estão tão mal que você vê mãe hoje jogando menino curado, dando menino para os outros, acabando de dar luz e deixa ali, coloca num saco de lixo. Os dias são maus, isso não é brincadeira. Você já viu isso? Já pensou nisso? Já? Irmão, se revista da armadura de Deus, se revista da armadura do Senhor. Se nós não nos revestirmos da armadura de Deus, se nós não andarmos na verdade com Cristo, se nós não trilharmos o caminho com Cristo com verdade, com certeza os nossos pensamentos serão ali atacados. A nossa mente será atacada pelo diabo. Então tenha o cinto da verdade, para que tenha firmeza sobre essa armadura. Como se diz, para que a calça não caia, coloca o cinto, pode apertar. Que a armadura de Deus tem que estar protegendo o nosso coração, protegendo a nossa mente, dando firmeza a cada passo que nós demos. Amém, igreja? Então essa é a palavra que hoje eu quero deixar para cada um de vocês. Da próxima, nós vamos falar um pouquinho sobre o escudo da fé. E vamos falar, e vamos avançando. Que Deus possa abençoar grande e poderosamente a sua vida. E essas armaduras estejam sobre nossas vidas, estejam sempre conosco. Nunca saia de casa sem oração, sem busca, sem a presença de Deus. Pois Moisés mesmo disse: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair deste lugar. Não nos faça. Jamais. Fique de pé, igreja. Aleluia. Glória a Deus.